Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, nós estaremos lendo o verso de número 7. Diz assim a minha Bíblia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Quem disse essas palavras foi o apóstolo Paulo. Paulo estava para ser morto, ele foi decapitado. Ele sabia que já estava se aproximando os dias que ele seria executado. E Paulo faz essa afirmação. Ele diz assim: combati o bom combate. Paulo passou por tantas lutas, por tantas batalhas. Ele não diz combati o mau combate, mas combati o bom combate. Porque Deus permite que a gente esteja passando e sempre enfrentando os bons combates. E ele diz assim: completei a carreira. Estou chegando ao final da minha vida. Fiz o que precisava fazer. Completei a carreira. Era isso mesmo, estou convicto de que fiz o que deveria fazer. Aliás, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Será que nós estamos agindo da melhor forma? Será que estamos sendo os melhores pais? Não estou deixando nada a desejar em relação à criação dos meus filhos? Será que estou sendo o marido ou a esposa que Deus quer que eu seja? O filho que Deus quer que eu seja? Será que estou sendo o cidadão que Deus quer que eu seja, para quando eu chegar ao final, eu dizer assim: olha, eu dei o melhor de mim? Ele diz assim: perseverei na fé. Não me afastei da fé. Ao chegar a esse momento da vida, e todos nós temos a certeza de que nós chegaremos lá. Aliás, essa é a maior certeza que nós temos, que um dia nós vamos olhar para trás, porque nós olhamos para o nosso passado, e certamente o nosso passado não tem como alterar, não dá para mudar o nosso passado. Temos uma história, temos um caminho percorrido, não dá para voltar atrás. Felizmente, não sei se infelizmente, estamos vivendo um momento presente, mas o nosso presente é muito rápido. Mas nós temos uma coisa pela frente que é o nosso futuro. E nós devemos nos preparar. Ou o nosso futuro, ele depende da forma que nós preparamos para chegar lá. Na nossa vida, Deus nos dá a oportunidade sempre de escolhermos qual as sementes nós estamos plantando. Você está sempre semeando. A palavra do Senhor nos ensina que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem
plantar, certamente ele vai colher. Somos nós quem escolhemos as sementes do nosso dia a dia. O que é que eu estou plantando? O que eu plantar, eu haverei de colher, tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Mas nós podemos escolher plantar diversas coisas. Alguns são imediatistas demais. Aliás, vivemos numa sociedade imediatista. Queremos as coisas para ontem. Por isso, lançamos sementes, às vezes sem nenhuma consistência no chão da nossa vida. Nós escolhemos plantar alface, e alface em poucos dias. Alface vai crescer e em poucos dias também vai acabar. Existe, e você pode escolher plantar alface na sua vida. Ela vai nascer, mas vai acabar rapidamente. Existe no Canadá uma planta, certamente é uma das mais duradouras da face da terra, um determinado tipo de pinos ou de pinheiro, que os cientistas já descobriram a árvore com mais de 5.000 anos. E é exatamente assim a nossa vida, porque nós podemos ter coisas consistentes no decorrer da nossa vida, quando nós nos dedicamos, quando nós esperamos que apesar do trabalho, apesar das dificuldades, nós haveremos de vencer, e nós chegaremos lá e diremos assim: olha, eu combati o bom combate, eu perseverei na fé. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, Ele tem nos chamado, Deus tem um chamado para cada um de nós. E eu gostaria que você soubesse que apesar de você não poder mudar o seu passado, você pode mudar os frutos que você vai colher no futuro, a partir de uma decisão tomada no presente. Eu não sei se foi claro no que eu disse. Coisas boas podem ser semeadas, porque é exatamente o que Deus quer de cada um de nós. No caderno de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, o Senhor diz que nós somos como pedras vivas. Nós somos como pedras vivas, ou seja, algo está sendo construído em nossa vida, algo está sendo feito através da sua vida. Mas a sua construção, aquilo que você está construindo, necessariamente precisa de um alicerce. E Jesus dá um ensino maravilhoso. Ele fala de dois tipos de casa. Uma casa que foi feita sobre areia, rapidamente, de qualquer jeito, e vieram as chuvas, vieram os vendavais, e essa casa ruiu, caiu. Mas ele fala também de uma casa construída sobre a rocha, que vieram os vendavais, vieram as chuvas, e essa casa permaneceu de pé. Nós temos essa linda oportunidade de vivermos, de conhecermos a palavra de Deus, mas nós precisamos nos perguntar: como é que eu estou vivendo essa oportunidade que Deus tem me dado de viver, de melhorar, de conhecer outras coisas, apesar das dificuldades? Paulo diz: eu combati o bom combate, mas eu perseverei na fé.
Às vezes nós não gostamos das batalhas que vêm pela frente, às vezes nós não gostamos das dificuldades, às vezes nós não gostamos dos embates da vida. Mas toda dificuldade é uma oportunidade disfarçada. As suas dificuldades de hoje é uma oportunidade que você precisa descobrir como é que você vai aproveitar, como é que você vai vivê-la, como é que você vai melhorar. Portanto, não é tempo de você recuar, não é tempo de você voltar atrás, não é tempo de você desistir. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo, mas é tempo de perseverar, diz o apóstolo Paulo, perseverar na fé. Qual o maior problema que nós vivemos? Nós temos nos tornado pessoas extremamente superficiais. Às vezes queremos ver as coisas apenas na superfície. Não aprofundamos, não mergulhamos na palavra de Deus, não nos mergulhamos no entendimento daquilo que Deus tem nos ensinado. Ou às vezes deixamos de ver os problemas e preferimos dar um passo adiante ou passar de lado, ao invés de resolver os problemas. Desistir das pessoas, ao invés de resolver os problemas com as pessoas. Por isso muitos casamentos estão falidos, porque parece mais fácil se separar do que enfrentar os problemas de cara, resolvê-los. É mais fácil desistir do filho do que estar do lado, ajudando, apoiando. E existe uma passagem que eu gostaria que você estivesse atento, está no caderno de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel fala a respeito de uma visão. Ele diz que do templo saía um rio, e alguém foi convidado a entrar nesse rio. Hoje nós somos convidados a entrar nesse rio, mas ele fala que o rio tinha, ou a pessoa que entrou no rio, tinha 4 tipos, ou 4 momentos especiais. Eu estou falando de Ezequiel 47. O primeiro nível da pessoa que entrou no rio, era exatamente que o rio dava apenas nos seus tornozelos, ou seja, estava muito raso, só queria um refresco. Existem pessoas que querem apenas um refresco, apenas molhar os pés, por isso não se dão bem no trabalho, não se dá bem na igreja, porque quer apenas viver na superfície. Mas a superfície é muito pouco. O segundo estágio era alguém que entrava naquele rio e as águas davam pelos joelhos. Ou seja, aprofundava um pouquinho mais do que o outro, mas era apenas um estágio. Não estava disposto a ir a fundo, ou buscar de forma mais intensa aquilo que Deus tinha para ele. E eu quero que você saiba uma coisa:
Deus tem muito mais para a sua vida. Não sei se você me ouviu, eu quero repetir que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Existe um terceiro estágio de uma pessoa que entra no rio até a cintura. Uma boa parte do corpo já está dentro d'água. Mas aí surgem os medos, a ansiedade. E aí diz assim: acho que vou voltar para trás. Pode ser que eu afogue. Pode ser que tenha alguma coisa ali na frente que não vai dar certo. Deixa eu recuar. Mas a palavra fala daquele que começa a entrar na água e vai chegando um determinado momento que os pés já não dá para ter mais contato com a terra e ele é obrigado a mergulhar. A nossa vida com Deus deve ser assim. Chega um momento que nós começamos a andar pela fé. Porque esse rio que o profeta diz é exatamente o rio do Espírito. E quando nós começamos a andar pela fé, Deus nos sustenta com a sua mão poderosa. Deus não vai deixar você afogar. Eu queria que você avisasse isso para o seu irmão do lado. Deus não vai permitir que você afogue. E aí nós passamos a ter o entendimento de que muitas vezes nós falhamos, e nós temos que perguntar por que é que nós falhamos, por que é que nós chegamos à situação que nós estamos hoje, porque o lugar que você está hoje é exatamente as sementes que você lançou lá no passado. As sementes que você lança hoje na sua vida, que você está recebendo hoje na sua vida, vai definir o seu futuro. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, Jesus conta uma história maravilhosa de um rapaz que chegou para o seu pai, pediu a sua herança, e logo em seguida foi embora. Ele era uma pessoa superficial. Eu acho que nem nos tornozelos ele havia mergulhado. Ele não estava preparado para a vida. Ele não estava preparado para administrar a sua herança. E Deus tem uma herança para você. Ele não sabia administrar o que pensava. Ele não sabia administrar o amor que ele recebia do pai dele. Por isso ele gastou toda a sua herança. Ele gastou mal a sua herança. Ele gastou mal a sua juventude. Ele estava gastando mal. Mas chega um determinado momento que a sua vida se tornou um verdadeiro desastre. E ele foi obrigado, depois de perder tudo, ele foi obrigado a se alimentar das sobras dos porcos. Ou seja, o pior que existia. Só que a história dele não se resume até aí, porque nós servimos a um Deus bom, a um Deus amoroso, a um Deus que nos dá uma nova oportunidade, a um Deus que faz novamente um conjunto. Vamos começar de novo. Quando nós tomamos uma decisão em nossa vida, quando nós temos um propósito firmado em nossa vida,
Até que chegou o momento que aquele rapaz, ele se lembrou, ele teve a convicção, ele se lembrou de que ele tinha um pai. Eu tenho um pai. Na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai tem cobertor durante o frio. Na casa do meu pai eu tenho um aconselhamento. Na casa do meu pai tem conforto. E a palavra diz que ele acordou para essa realidade. Talvez o que nós mais precisamos seja exatamente acordarmos para tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ele disse assim: vou voltar para a casa do meu pai, ainda que seja para eu trabalhar como os servos, porque ele sabia que os servos precisavam trabalhar para receber o alimento, para levar o mantimento para suas famílias. Ele diz assim: não importa, eu vou passar novamente pelo processo para eu aprender a administrar melhor a minha vida. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava atendendo na igreja e chegou um rapaz. Ele estava vindo a pé aí do estado de São Paulo, não sei de onde, e nós nos assentamos e tivemos uma longa conversa, muito agradável. Era um rapaz muito inteligente, e ele chegou a uma conclusão. Ele disse assim: até hoje eu tenho administrado mal a minha vida. Eu disse assim: mas ainda dá tempo de você recomeçar. Aquele rapaz, diz a palavra, ele levantou a sua cabeça, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele tomou uma decisão: não quero ser mais superficial, eu quero mergulhar em águas profundas. Mas para entrar em águas profundas, você precisa de uma coisa chamada disposição. Tem que estar disposto a entrar por águas profundas. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Vamos orar comigo. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Queremos nesse dia de hoje, ó Senhor, adentrarmos por águas mais profundas. Queremos viver o excelente que o Senhor promete em tua palavra. Portanto, ainda que tenhamos de sair dessa zona de acomodação, mas nós não queremos ser mais os mesmos. Queremos ser transformados, modificados, e sabemos que a tua palavra, ela é verdadeira e ela está cumprindo um propósito nesse dia de hoje. Louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Eu não sei se você pode dizer amém. Será que você pode dizer graças a Deus? Pode dar um brado de vitória ao Senhor. Glórias a Deus.